acreditar, tem que ter paixão pelo que está fazendo de fato, tem que ser muito curioso, porque não dá para não estar ligado no que está acontecendo em volta dele mesmo. E eu gosto muito daquela máxima do antes feito do que perfeito. Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante, eu sou de Rondônia, eu fui crescendo com vendo, né, na verdade, o meu pai e a minha mãe fazendo absolutamente tudo. Na época, minha mãe tinha uma loja de tecidos e confecções, e o meu pai sempre teve fazenda. Mas eu acho que essa veia mesmo minha, para poder empreender, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela vem daí. Eu acho não, eu tenho certeza. E aí, uma das experiências foi que, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, a minha mãe falou, não, agora você vai comigo viajar para São Paulo, que você vai me ajudar também, tá lá comigo junto. Eu falei, ok, vou amar, e fui. E aí eu olhava a cidade completamente diferente de tudo que eu vivia em Rondônia, de tudo que eu comia, de tudo que eu ouvia, tudo, né? Eu falava, eu ainda vou morar aqui. Fiz direito, passei no vestibular, saiu a resposta de Ribeirão, eu falei, bom, e agora saiu Ribeirão. E aí, com essa veia empreendedora, eu comecei a vir a São Paulo para poder ir na 25 de março, pegar coisas para vender em Ribeirão para eu conseguir me manter, de fato. Porque o estágio que eu tinha, na época, eu ganhava R$400 há muito tempo atrás. Eu falei, eu não vou conseguir pagar o aluguel em que eu vivo, né? E em seguida eu já consegui passar na UAB, eu trabalhava num escritório muito legal, que eu fiquei algum tempo. E aí uma amiga daqui, uma pessoa muito querida, Natasha, que eu gosto muito, ela falou, bom, o Arnaldo Laudísio, que é uma pessoa muito... Ele foi ex-juiz federal, pediu exoneração do cargo para poder ser superintendente do Banco Santander. Essa minha amiga falou, olha, tá tendo reestruturação lá dentro, etc. Você não quer vir para São Paulo, morar em Ribeirão? Eu não conhecia ninguém, né, assim, desse pessoal. Você não quer vir para São Paulo? Porque daí você vai atuar nessa área. Eu falei, quero. Eu fiz carreira dentro do Santander, aí eu fiquei no Santander por volta de 8, 9 anos. E aí, por uma questão interna também, um movimento, eu falei, eu vou sempre nessa pegada de preciso empreender. Essa mesma amiga de anos atrás, não mexe com empreender agora não, eu tenho um escritório de advocacia que eu acabei de ir, vem comigo, porque a gente está com clientes grandes dentro desse escritório e a gente tem ali a área do consumidor, que a gente precisa de uma líder para o consumidor, você já vem como sócia do escritório e toca essa área do consumidor e lidera essa área do consumidor. Não, mas eu quero empreender. Não, mas não tem problema. Então você quer empreender? Empreende paralelamente, entendeu? E aí consegui fazer também uma reestruturação, um escritório muito interessante. Paralelamente, eu sou mentora e investidora anjo de iniciativas femininas, tudo isso estando dentro do escritório, tendo essa atividade. E aí eu entendi que aquela vontadezinha lá de Ariquemes, que aquele foguinho que você tem dentro assim, do coração, que faz mesmo o negócio pulsar, as ideias realmente borbulharem de fato, era nesses momentos em que eu empreendi, ou que eu estava com as empreendedoras e ouvindo as ideias e trocando essas experiências. Aí eu falei para minha sócia no escritório, eu falei, vamos empreender aqui. E ela é tão quanto ou muito mais empreendedora do que eu, inclusive. Para a gente atender a nossa demanda, para a gente ser muito mais eficiente dentro das atividades que a gente já faz, conquistar novos clientes, ter mais assertividade aqui, etc, etc, etc. Vamos fazer um software aqui nosso para a gente atender? Putz, vamos. Então, nisso a gente falou, a gente precisa entrar aqui nessa seara de dados. A gente conversou com muita gente para entender se a gente poderia se unir a outras pessoas. E eis que um belo dia apareceu o Raul no escritório. Ele mandou um e-mail para o escritório. Ele falou, tô indo aí porque eu tenho um MVP aqui de um negócio. Eu queria mostrar para vocês. Ele chegou lá, mostrou tal, porque eu faço isso, meu MVP é assim, etc, não sei o quê.
eu amei. Eu falei, é isso, entendeu? É isso que a gente precisa. Eu trabalho com sistemas de computador que analisam os dados do judiciário para poder fazer gráficos e, com isso, tomar estratégias em cima desses dados. Toda causa não é um juiz que julga? Sim, é um juiz que julga. Então tá bom. Então, se toda causa é um juiz que julga, você imagina que o banco lá que eu trabalhava não tinha vários juízes julgando um determinado assunto? Sim, então eu posso entender se aquele assunto é um assunto que gera mais prejuízo ou não para um banco. Então eu posso entender se uma tarifa ela é melhor ela é mais rentável em um estado do que o outro, a depender de uma decisão judicial. Bom, aí nós somos uma Lautec de inteligência preditiva, monitora, compara e prevê resultados de ação judicial para um jurídico mais estratégico. Empreender, todos os dias você tem um desafio. E geralmente esse desafio ele bate muito na casa do financeiro. Por uma questão de que você sempre precisa de mais gente dentro do time, ou mais, no nosso caso de tecnologia, de mais gente capacitada, desenvolvedores, ou está muito ligado no que está acontecendo fora do Brasil para poder trazer inovação. Então isso sem dúvida é um desafio e isso causa um desconforto. Mas você sabe que para mim, nesse momento, e aí falando do Deep Legal mesmo, que é onde eu estou totalmente dedicada, inclusive hoje em dia, eu já não estou mais no escritório, estou totalmente dedicada ao Deep Legal desde dezembro, é o fato da gente estar num universo jurídico em que a gente está navegando num momento completamente ainda novo para todo mundo. Todo o sistema do jurídico, do judiciário, esse mercado ele entender como é que ele utiliza para benefício do sistema tudo isso que está acontecendo. Então, como é que ele pega os 80% de coisas incríveis que já tem, e é um mercado novo que ainda precisa, inclusive, amadurecer muito e etc. Mas como é que ele pega esses 80% de coisas novas, interessantíssimas que já tem, e já começa a utilizar, que já começa a inclusive ter essa curiosidade de aprender o que está vindo pela frente. Todo dado que você extrai de um processo, tudo de um processo judicial é dado, né? Absolutamente tudo, né? Então, entender o que você vai fazer com aquilo, como você vai fazer, e de quantas formas incríveis você pode, de fato, aplicar dentro da sua organização para você ter mais eficiência, para você ter menos perda. Mas a minha angústia é essa. A minha angústia é como é que a gente consegue treinar essa nova comunidade de advogado que vem pela frente. Eu acho que o primeiro, né, essa coisa de conhecer aí, entender esse grupo, entender que esse grupo era um grupo coeso e era um grupo que poderia render bons frutos, de pessoas muito sêniores e muito focadas. Eu acho que o primeiro, sem dúvida nenhuma. E depois foram as tomadas de decisão. Então, desde, por exemplo, a gente vai comprar dado do mercado ou a gente vai fazer os nossos robôs para poder fazer o negócio dentro de casa? A gente vai fazer os nossos robôs. Então, essa, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores tomadas de decisão que a gente teve. E o outro excelente momento é quando você realmente conquista o seu primeiro cliente, né? Quando você solta fogos de artifício, você fala, deu certo! Eu gostaria muito que a gente ajudasse o CNJ, porque eu acho que a gente tem muita coisa para agregar de cima para baixo. Eu acho que a estrutura do judiciário hoje ela está um pouco, de certa forma, desorganizada. Eu quero que nós sejamos parceiros do sistema e das academias. Quero muito isso para dentro do Brasil e também quero que o Deep Legal já em 2025, sem dúvida nenhuma, já esteja atuando fortemente na América Latina, América do Norte e talvez alguns lugares da Europa com os novos produtos aí que virão pela frente, além dos que a gente já tem hoje. Não desistir nunca. Eu acho que essa coisa da resiliência
ela é a coisa que o empreendedor ele tem, ele bebe dessa aguinha, assim, todo dia, resiliência, todo dia acreditar, sabe? Tem que acreditar, tem que ter paixão pelo que está fazendo de fato, tem que ser muito curioso, porque não dá para não estar ligado no que está acontecendo em volta dele mesmo. E eu gosto muito daquela máxima do antes feito do que perfeito. Então você tem que ir fazendo, tem que ter um processo intenso de ação. Assim, eu gosto muito de agir, né? Eu acho que a gente tem que ter essa energia e essa alegria de agir. Caiu? Levanta, faz de novo e continua, porque com esse foco, curiosidade, resistência, dá certo. Eu acredito muito nessa questão do suor, mas eu acho que o universo, ele tem aí umas pegadinhas de sorte. Eu acho que não se constrói nada, e não se faz nada, e não se vence de fato, entendeu? Seja qualquer qualificação que você queira dar para essa questão do que é vencer, né? Que isso é uma coisa muito subjetiva, mas é sem suor, sem dedicação. Isso para mim é máximo, de fato. Mas essa questão da sorte, ela existe. Ela existe. Só que eu acho que ela existe para todos nós, de uma maneira em geral, entendeu? Só que às vezes a sorte ela é tão sutil que pode ser que a gente não esteja no momento adequado para poder entender que existiu uma pequena, mesmo que seja pequena, oportunidade para aquilo ser chamado de sorte. Porque considerando que eu sou uma pessoa que eu nasci lá em Rondônia, se eu não tivesse nenhum input, eu estaria em Rondônia. E poderia estar muito bem, feliz, lá fazendo alguma coisa, não sei o que, mas poderia, com certeza. Então eu me considero que todo esse movimento, todas essas pequenas ou maiores coisas que foram feitas, elas foram feitas por uma ação, por uma escolha que de fato em algum momento eu fiz.